Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E a primeira semana de dezembro estava indo bem para nossa bolsa. Tinha respirado aliviada com os avanços do pacote fiscal no Congresso, lá na quinta-feira, mas sexta-feira devolveu tudo e mais um pouco e terminou a semana praticamente zerada. Já o dólar voltou pro patamar de 6,10 e já tem vários especialistas falando em dólar a 7. Mas a bolsa também sofreu com o possível aumento da ingerência política na Petrobras e o aumento das expectativas da inflação e o aumento da curva de juros, né, que está pressionada lá na frente. O Mercosul pelo menos assinou um acordo com a União Europeia depois de 25 anos de negociação. Vai beneficiar principalmente o nosso agro. Em 2023, a zona do euro recebeu 13% dos produtos que exportamos, um pouco mais do que 21 bilhões de dólares. E como eles vão eliminar as tarifas, vai ajudar bastante o agro, mas a bancada ruralista disse que podia ter sido melhor. No exterior, as bolsas bateram vários recordes em Nova York, foi seja pelos resultados bons das empresas, seja pela economia indo bem. Mas na geopolítica explodiu tudo e os culpados não foram os velhos conhecidos. Foi na França, o primeiro-ministro caiu, e na Coreia do Sul, o presidente implantou uma lei marcial e pode ser que tome um impeachment, né? Ele foi obrigado a voltar atrás, horas depois, né? Com protesto, gente na rua, votação no parlamento para derrubar a lei marcial. A bolsa mergulhou lá na Coreia nesse dia. O Bitcoin também brilhou e rompeu a barreira dos 100 mil dólares, a barreira psicológica dos 100 mil dólares. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou que a economia está pujante e isso animou o mercado, que, como eu disse, voltou a bater recordes. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. O rally dos bitcoins não para. O Bitcoin fez história essa semana. A criptomoeda ultrapassou a marca psicológica dos 100 mil dólares pela primeira vez na história. O novo recorde, o novo touro de ouro do Bitcoin, 103.800 dólares. A disparada que começou desde a vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos atingiu seu auge na quarta de madrugada com a eleição, né, na confirmação de Paul Atkins como o novo presidente da SEC. É o novo xerife do mercado financeiro, do mercado de capitais dos Estados Unidos. A SEC é equivalente à nossa CVM, mas a cripto-euforia parece não ter atingido o seu ápice ainda. Isso porque Atkins, conhecido por ser um entusiasta de criptomoedas, inclusive ele é co-presidente de uma associação de defesa de criptomoedas desde 2017, pode revisar ou reverter as mudanças que foram feitas durante a era Biden, que processou várias empresas como a Coinbase e a Ripple. Além disso, sob o comando de Trump, o governo americano deve criar uma reserva estratégica em Bitcoin, ou seja, o governo dos Estados Unidos vai comprar muito, mas muito Bitcoin. Isso pode estimular outros países a fazerem o mesmo, aumentando ainda mais a demanda grossa por Bitcoin. O rally também reflete a crescente confiança no Bitcoin como uma reserva de valor e até refúgio para incertezas econômicas. Mas não podemos esquecer do que o Bitcoin no passado cai tão rápido quanto sobe, é muito volátil e certamente não é um investimento para quem tem coração fraco ou não tem estômago para aguentar tanta volatilidade. E vale também sempre lembrar o que o maior investidor de todos os tempos, Mr. Warren Buffett, sempre diz: não interessa a cotação atual, o Bitcoin vale zero. Segundo ponto, inflação a 6%, o dobro da meta. Pelo menos 3 casas de investimentos acreditam agora que a inflação pode bater 6% no ano que vem, o dobro da meta do governo, que é 3%. Para Legacy Capital, a alta do dólar pode acelerar a inflação e nem mesmo se o Banco Central subir os juros, vai conseguir reverter esse cenário. Já a REAG Investimentos diz que 3 fatores podem levar a inflação para 6% no ano que vem: economia aquecida, ambiente externo pior com as novas políticas do Donald Trump e a crise climática e o ciclo da pecuária, que podem puxar os preços dos alimentos e das carnes. No Itaú Asset, a projeção é que a inflação vai bater 6% e vai forçar o Banco Central a subir a Selic para 15% para tentar conter a escalada dos preços. Esse quadro caótico reflete as preocupações sobre a capacidade do governo em equilibrar as contas públicas e controlar a inflação. A XP é menos pessimista e vê o IPCA em 5,25% ao ano. Terceiro ponto, Milei ganha
popularidade com a melhora da economia. A aprovação do presidente Javier Milei na Argentina melhorou mês passado, quando a economia mostrou sinais de recuperação e a inflação caiu para o seu nível mais baixo dos últimos 3 anos. O Banco Central dos Hermanos até cortou os juros de novo essa semana, de 35% para 32%. Cortou os juros também para ver se o dólar sobe, porque o dólar não para de cair, tá? A aprovação dos argentinos ao seu governo subiu de 43% em outubro para 47% em novembro. É uma ótima notícia para o Javier Milei. É o momento em que ele está terminando o seu primeiro ano no cargo de presidente. A economia da Argentina cresceu em julho e agosto, mas teve uma pequena contração em setembro. Os salários têm superado a inflação. A alta dos salários tem superado a inflação consistentemente desde abril. Os preços ao consumidor subiram 2,7% em outubro contra 25% em dezembro, quando ele assumiu. Quarto ponto: será que o mercado financeiro realmente é o vilão? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o presidente Lula e rebateu as críticas feitas pelo mercado financeiro, que teme pela falta de compromisso fiscal do governo. Ela disse que não é possível que esse tal mercado, que 90% desse tal mercado avalie o governo como ruim, se o desemprego está na menor taxa histórica. Abre aspas. Isso não é imparcialidade, isso é jogar contra o país, criticou a ministra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que não concorda com as críticas do mercado financeiro ao pacote de corte de gastos anunciado semana passada pela equipe econômica. Ele reclamou de interesses particulares e disse ver exagero nas críticas que saíram em todos os jornais. E falou ainda que os bancos focados na intermediação financeira não reagiram de forma ruim. As críticas partiram de instituições que gerem fundos de patrimônio de pessoas ricas. Abre aspas. Não me parece que as medidas de contenção de gastos são irrelevantes, como alguns querem fazer parecer. A frustração com o pacote fiscal anunciado junto com um outro pacote de isenção do imposto de renda levou o dólar para cima de R$6, lá para casa dos 6,10 pela primeira vez na história. Me parece que algo não está claro para eles. O mercado financeiro não é o vilão, é apenas um termômetro. E o mercado em si somos todos nós, todos os investidores, os milhões de investidores. Quinto ponto: ingerência na Petrobras. Os investidores ficaram preocupados com as mudanças na gestão da Petrobras, que pode indicar um aumento de ingerência política na petroleira por parte do PT. A empresa confirmou que o seu presidente do conselho vai sair para um cargo na Agência Nacional de Petróleo, mas hoje a Folha soltou uma matéria negando isso aí. Para o seu lugar, se falou de Bruno Moretti, que é o secretário do ministro Rui Costa, tá? Victor Sabá e Renato Galupo também estariam com o nome na mesa. Também são pessoas ligadas ao Rui Costa, tá? E o outro é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Outros nomes também foram aventados. De qualquer maneira, a nomeação de qualquer um sinaliza que a Fazenda de Haddad continua perdendo espaço na administração da Petrobras, tendo apenas um dos 6 conselheiros escolhidos pelo governo. A mudança pode até não mudar a estratégia da empresa, mas deixou os investidores com o pé atrás e uma pulga atrás da orelha também. E vale dizer que nesta semana a empresa Petrobras anunciou, junto com a Ecopetrol, a maior descoberta de gás natural da Colômbia, a maior reserva. Bom demais! E para a semana que vem a gente vai ter a reunião do Copom, decisão de juros, com expectativa de aumento do ritmo de alta de juros. As apostas estão divididas, meio a meio, para subir 75 bips ou 1%. Também tem decisão de juros do Banco Central Europeu na quinta-feira. Saem dados da inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E tem aquela reunião importante na China que pode trazer novos estímulos para a economia do nosso maior cliente. E não podemos esquecer a sabatina dos 3 novos diretores do Banco Central do Brasil. E também o Papai Noel tá chegando! Eu sou Pablo! Boa noite e um lindo fim de semana em família! Economia no contexto certo. Certo!